Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu estou passando aqui para trazer para vocês um breve relato de como tem sido, né, o meu caminhar com Deus, como tem sido viver na providência divina, né, na providência de Deus, como tem sido buscar o reino de Deus e a justiça dele acima de tudo. Sim, porque tem um versículo na Bíblia que fala que nós precisamos buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e as demais coisas nos serão acrescentadas, né? Serão acrescentadas àqueles que estão buscando a Deus acima de tudo. E é nesse lugar que o Senhor tem me colocado. Nesse lugar, Ele tem me aperfeiçoado. Nesse lugar, Ele tem me feito cada vez mais parecido com Jesus Cristo. Quando eu criei em Jesus Cristo, quando eu entreguei a minha vida para Ele, quando eu entendi a minha insuficiência, quando Ele me resgatou, né? Quando Ele deu sentido para a minha vida, eu não queria mais nada. Eu só queria buscar Ele, eu tinha sede e fome pela palavra dele. E isso foi no momento mais desafiador da minha vida que aconteceu. Aconteceu durante a minha maternidade, né? Durante quando eu tive a segunda filha. A segunda filha foi um dos momentos mais desafiador da minha vida, que o Senhor Jesus se revelou a mim, que Ele pegou na minha mão, né? Foi nesse momento, o momento mais difícil, o momento que eu entendi a minha insuficiência, no momento que eu entendi o quanto eu precisava de um Senhor e de um Salvador. Foi nesse momento que Ele se revelou a mim, mas eu não ainda tinha noção do que eu ia viver à frente, né? Do como era sair do meu comodismo, né? Como era sair da minha vida egoísta, como era sair de tudo isso, eu não entendia. Mas quando o Senhor, ele foi lá, ele me resgatou, ele me mostrou quem era eu, a minha natureza e o que eu precisava dele, então eu criei, eu entreguei a minha vida. A partir daí eu comecei a caminhar com Deus. E esse caminhar com Deus, o que tem gerado esse caminhar com Deus? Aperfeiçoamento. O Senhor, ele tem aperfeiçoado o meu caráter. O Senhor, ele tem, eu tenho caminhado não fazendo a minha vontade, né? Não andando de acordo com a minha natureza carnal. Eu tenho andado buscando caminhar na natureza divina, na natureza de Deus em mim. Isso não é para merecer a salvação, isso não é para buscar ser salvo, não, porque nós somos salvos a partir do momento que nós cremos, confessamos, nós cremos de todo o coração e nós confessamos com a nossa boca. A partir daí, nós somos conduzidos ao deserto. Nesse deserto, nós vamos conhecer os caminhos de Deus, né? Nesse deserto, nós vamos ter uma intimidade com Deus, vai se desenvolver, Deus vai se revelar a nós, né? Através das suas ordenanças, através da sua palavra, ele vai se revelar a nós. Foi nesse momento que o Senhor, que eu tenho caminhado com Deus, que eu tenho encontrado o sentido da vida. Hoje eu olho para trás e eu vejo que se eu não tivesse encontrado Jesus, se Jesus Cristo não tivesse me dado sentido para a vida, propósito para a vida, eu não sei como eu passaria por essa fase da maternidade. Eu não consigo nem imaginar isso na minha vida. Por quê? Porque a maternidade é algo desafiador para nós, né? É algo desafiador e muito difícil. Na verdade, é onde nós reconhecemos aquilo que estava oculto no nosso coração, aquilo, a nossa própria natureza que muitas vezes se esconde, né? Então, os desafios, os obstáculos da vida mostram quem realmente nós somos, que nós somos insuficientes e que nós precisamos de um Salvador, que nós precisamos de um Senhor, né? Para dar norte para a nossa vida, para dar sentido para a nossa vida. E nesse lugar que o Senhor tem me levado de aperfeiçoamento, não tem sido um mar de rosas, né? Não tem sido algo muito bom porque os desafios são bons. Não. No momento que nós estamos passando os desafios são difíceis, né? Mas que eu tenho aprendido ao longo desses tempos, que quando nós estamos caminhando com Jesus, quando nós estamos caminhando com Jesus Cristo,
a nossa vida ela se torna bem mais fácil. A nossa vida se torna uma bem mais prazerosa. A nossa vida se torna uma vida de paz, de contentamento. Por quê? Porque no deserto o Senhor tem me mostrado que o contentamento não está nas situações, nas circunstâncias, nas coisas à minha volta, que o contentamento está na comunhão com Deus, na paz com Deus, né? No relacionamento de comunhão diário com Deus. E é nesse lugar que eu me encontro, nesse lugar de relacionamento, de intimidade com Deus, que eu tenho conhecido Ele e Ele tem se revelado a mim. E nesse revelar a mim, eu tenho me achegado mais a Ele. Enquanto mais eu me achego a Ele, mais Ele tem transformado eu. Mas a luz dele tem refletido em mim, principalmente dentro de casa, porque é nesse lugar que o Senhor tem me aperfeiçoado, onde as pessoas não estão vendo, onde ninguém está vendo, apenas eu e minha família, apenas eu e Deus, apenas o Senhor tem me tratado nesse lugar. Para quê? Porque nós precisamos ser aperfeiçoados. E esse aperfeiçoamento, ele se encontra onde? Ele se encontra onde ninguém está vendo. Porque quando nós estamos diante de câmeras, quando nós estamos nas redes sociais, quando nós estamos diante de outras pessoas, né, é uma coisa. Mas quando nós estamos diante de sozinhos ou com mesmo com a nossa família, é aquilo que nós somos e é aquilo que nós precisamos, que o Senhor quer transformar em nós. Então, é nesse lugar, é nesse secreto com Deus, é nesse deserto com Deus que o Senhor ele tem se revelado a mim e que ele tem me mostrado, né, quem sou eu nele, quem sou eu sem ele, né? E eu tenho aprendido que eu sem ele eu não sou nada. Eu não sou nada sem ele, eu não consigo nada sem ele, eu não posso nada sem ele, que eu nunca serei, que eu nunca poderia ser a mãe que eu sou hoje se não fosse ele na minha vida, né? Porque eu mesma, eu nunca imaginei ficar em casa para cuidar das minhas filhas. Nunca imaginei isso. Mas o que? Ele tem providenciado isso para mim. Porque na verdade, eu nunca passou isso pela minha cabeça, porque não é uma coisa que eu cogitava, nem uma coisa que eu via necessidade disso, porque eu estava muito cega, então eu não via necessidade disso. Mas o Senhor ele tem me mostrado, né, que era nesse lugar que ele queria que eu estivesse, porque que nesse lugar ele trataria o meu egoísmo, né? Ele mostraria que ele começaria a tratar esse egoísmo meu, da minha natureza, né? Ele começaria a tratar o coração arrogante, soberbo, né? No secreto, dentro de casa, nesse lugar que ele tem me tratado. E nesse tratamento de Deus, não tem sido fácil para minha carne, né? Para minha natureza humana, mas o meu espírito tem o quê? Se regozijado, se alegrado diariamente, porque o Senhor, a presença do Senhor nos nossos desafios, a presença do Senhor nos nossos obstáculos, nos dá paz, nos dá segurança. E tem, muitas vezes, em meio às turbulência, em meio aos problemas, eu tenho visto a providência divina, eu tenho visto a mão dele, né, comigo, a mão dele me ensinando, me direcionando através do seu Espírito Santo. E isso para mim tem sido um privilégio. Não é fácil, não vamos dizer que é fácil, porque o Senhor Jesus Cristo ele diz: "No mundo tereis aflições". Então nós vamos ter aflições, nós vamos ter provações, independente, tanto o ímpio, né, quanto o crente, quanto aquele que o Espírito Santo habita dentro dele, vai ter aflição. Qual que é a diferença então? A diferença é que nós vamos ter o próprio Deus segurando na nossa mão diante das dificuldades, que nós vamos ter a nossa fé, a esperança que Jesus Cristo um dia vai o quê? Vai enxugar as nossas lágrimas, que Jesus Cristo um dia ele vai tornar o nosso corpo glorificado e nós vamos ser o quê? A estatura perfeita. Então é isso que nos alegra, essa comunhão diária com a palavra dele, esse conhecimento de quem é Deus, quem somos nós, quem é Jesus Cristo. E isso tem me levado ao quê? A um deleite na presença de Deus, a um deleite, né, em Deus. Eu nunca encontraria isso em qualquer outro lugar. Por quê? Porque Deus, o prazer que nós encontramos em Deus é um prazer puro, é um prazer santo.
É um prazer maravilhoso, por quê? Porque quando o Senhor, ele vem nos aperfeiçoar, quando nós começamos a caminhar com ele, quando nós começamos a andar com ele, a santidade dele, ela nos impressiona, a santidade dele, a, a, a santidade dele nos instiga, nos instiga nós a buscar mais ele, a querer mais dele, nos provoca a orar mais, a ler mais a palavra, porque eu compreendi ao longo desses tempos andando com Deus, que quanto mais eu me achego a ele, quanto mais eu adoro ele, mais eu vou parecendo com ele, mais eu vou parecendo com ele. Então isso é maravilhoso, porque eu entendi que eu não quero mais viver de acordo com a minha natureza. Eu quero andar agora de acordo com a natureza de Deus. Eu quero andar de acordo com a vontade dele. Mas para mim andar de acordo com a vontade de Deus, eu preciso o quê? Eu preciso renunciar os desejos da natureza humana. Eu preciso renunciar aquilo. Então eu comecei a renunciar. Nos primeiros anos, algo que o Senhor tem me pedido, assim como quando eu me converti ao Senhor, ele tem me pedido o quê? Ele me pediu, na verdade, né? Foi acho que no primeiro ano, segundo ano, mais ou menos, da minha conversão. Ele me pediu, fica um ano sem assistir filmes, sem televisão. Fica um ano sem assistir filme, série, e isso era algo que eu gostava muito antes. Mas quando eu fui para ele, esse prazer diminuiu bastante. Por quê? Porque eu queria ler a palavra, eu queria orar mais. Então, mas ele pediu isso. Eu renunciei, fiquei um ano sem assistir filmes, séries, essas coisas, né? Fiquei um ano. Quando acabou o propósito de um ano, eu não queria mais saber disso. Eu queria, o momento que eu tinha sem fazer nada, eu queria para onde? Eu queria ir para Deus. Eu queria ler a palavra dele, eu queria orar, eu queria conhecer a palavra dele, eu queria aprofundar em determinado assunto, eu queria saber algo mais dele, um atributo dele, algo na minha vida. Então eu perdi o prazer que antes era aquilo que eu gostava muito, eu perdi. Então eu renunciei a algo que eu gostava, mas ele me deu força, ele me capacitou. Não foi força minha, foi porque a graça de Deus ela nos capacita. Então esse um ano sem filme, sem séries, porque era algo que eu gostava, porque muitas vezes a gente tem que tirar quando o Espírito Santo, quando nós vamos para o Senhor e ele nos pede algo, que ele vai nos pedir algo para nós renunciarmos, nós precisamos obedecer à voz dele. Porque se nós não obedecermos, nós vamos começar a andar com ele na desobediência já. E ele, para mim, ele pediu o filme, a série por um ano. Para você, às vezes, ele vai pedir outra coisa. Aquilo que muitas vezes te atrapalha a orar mais, aquele que muitas vezes te atrapalha a conhecer mais ele, aquilo que te atrapalha na comunhão com ele. Muitas vezes que é coisas lícitas, mas que muitas vezes toma todo o nosso tempo. Né? Nós não temos tempo para ele, por quê? Porque nós estamos com outras preocupações, com outras ansiedades. Então ele fala o quê? Tem um versículo que é muito importante, que eu quero ler para vocês aqui, que está escrito lá em Mateus. Ele diz assim, lá em Mateus, capítulo 6, versículo 25, ele diz assim: Portanto, vos afirmo, não andeis preocupados com a vossa própria vida, quanto ao que há de beber, quanto ao de comer, nem pelo vosso corpo, quanto a vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as roupas? Contemplai as aves do céu, não semeiam, não colhem, não armazenam em celeiros, contudo, vosso Pai Celestial sustenta. Não tendes vós muito mais valor do que as aves? Qual de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar algum tempo à jornada da sua vida? E por que andais preocupado quanto ao que vestis? Observai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Eu, contudo, vos asseguro que nem Salomão, em todo o esplendor de sua glória, vestiu-se como um deles. Então, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais a vós outros homens de pequena, quanto mais a vós outros homens de pequena fé. Portanto, não vos preocupeis dizendo que iremos comer, que iremos beber, ou ainda com que vestiremos, pois são os pagãos, ou seja, os descrentes, que tratam de obter tudo isso. Mas vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas essas coisas. Buscai assim, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e
todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará sua própria preocupação. É suficiente o mal de cada dia traz em si mesmo. Tem sido nesse versículo, nesse capítulo, do capítulo 6 de Mateus, do versículo 25 ao versículo 34, que o Senhor tem me sustentado. Ao longo desse tempo, é nesse lugar que ele tem me sustentado, é nessa providência divina dele. Ele não tem deixado faltar nada para mim, porque quando o Senhor, né, ele começou a providenciar tudo, né, tudo aquilo que eu precisava, tudo aquilo que eu necessitava. Por quê? Porque eu não estava buscando mais nada na minha vida. Quando eu criei, quando eu estava buscando Ele, quando eu queria apenas Ele, eu não me preocupava em mais nada. Então eu quero buscar o reino dele e a justiça dele acima de tudo, né? Acima de tudo. Por quê? O que é buscar o reino dele e a justiça dele? Primeiramente, o Senhor, ele, ao longo da nossa vida, nós vamos sendo aperfeiçoados, nós vamos sendo santificados, né, por meio do sangue de Jesus Cristo, e o Senhor vai nos aperfeiçoando através das situações que nós vamos vivendo. E nesses últimos anos agora, desde quando eu criei, eu tenho vivido nessa providência, que Ele tem preparado tudo aquilo que eu preciso. Independente do que eu preciso, se eu precisar, Ele prepara para mim. Ele sempre preparou para mim. Por quê? Porque eu estou vivendo na providência dEle. Eu estou buscando o reino dEle e a justiça dEle acima de tudo. Eu não estou buscando os deleites dessa terra. Eu não estou buscando os luxos dessa terra. Eu não estou buscando nada dessa terra nesse momento. Eu estou buscando apenas o reino dele e a justiça dele. Por quê? Porque nesse momento eu quero conhecer mais ele, eu quero ser aperfeiçoado, eu quero parecer mais com ele. E nesse deserto que ele me colocou para me aperfeiçoar, nesse deserto é o quê? É dependência. Quando o Senhor nos conduz para um deserto, o deserto de Deus nem sempre é financeiro, tem outros tipos de deserto. Mas no meu caso, ele tem feito o quê? Ele tem me mostrado a providência dele. Porque é na providência dele que ele vai me sustentar. É na providência dele que ele vai me ensinar a confiar nele, a depender dele. E não passando por isso murmurando, reclamando, não, mas passando por isso buscando o reino dele e a justiça dele, buscando ele como nunca antes, buscando parecer com ele, buscando a santidade, se consagrando a ele para que ele nos santifique, porque nós nos consagramos a ele e ele nos santifica. Então, essa dependência que eu tenho vivido de Deus, ele não tem deixado faltar nada para mim. Quantas vezes, né, que às vezes as minhas filhas precisavam de roupa, nem eu sabia que elas estavam precisando, porque eu sou um pouco desligada disso, né? Eu não sou uma pessoa do lar que sabe cuidar, do lar que sabe cuidar, não. O Senhor tem me ensinado isso. O Senhor tem me ensinado a, a, a fazer as coisas de casa, a cuidar da minha família, a cuidar da minha casa. Ele tem me ensinado isso, porque eu nunca planejei isso e nunca pensei em ficar em casa cuidando de casa. Eu sempre pensei em trabalhar fora para ajudar nas despesas de casa. Mas ele me conduziu para esse deserto, para esse lugar, para que ele possa, para que eu possa conhecer ele, para que eu possa viver na dependência dele, para que eu possa aprender a confiar nele, para que eu possa viver aquilo que ele tem para mim. Né? Então eu comecei a buscar o reino dele e a justiça dele. Então, nesse lugar de dependência, ele nunca deixou faltar nada. As minhas filhas teve uma época que elas estavam precisando de roupa, eu não sabia que elas estavam precisando. Aí uma pessoa que eu nem conheço entregou para outra pessoa e mandou para mim um saco de roupa para minha filha mais velha. E eu nem pensei, eu nem quando ela ganhou essa roupa, eu fui perceber que ela estava precisando de roupa, porque na verdade eu nem estava percebendo, porque eu estava tão imersa, né, no amor de Deus, tão imersa na busca por Deus, que parece que para mim tudo aquilo que antes eu desejava, tudo aquilo que antes eu almejava, perdeu o sentido, perdeu o valor. Por quê? Porque na minha mente, o que eu queria antes? Quando eu tiver filho, eu vou trabalhar e vou dar tudo do bom e do melhor para ele. Essa era a mentalidade. Tudo do bom e do melhor não significa que eu dar uma vida de luxo, né? Mas significa que eu ia trabalhar para dar tudo do bom e do melhor, né? Materialmente falando. Então, esse materialmente falando era o que me dominava a minha vida. Então, quando o Senhor me conduziu
né, para ficar dentro de casa e não trabalhar, ele começou a me mostrar que eu deveria viver na dependência dele, que eu deveria viver, ele ia preparar aquilo que eu precisava, mas eu, naquele momento eu deveria buscar o reino dele e a justiça dele acima de tudo. E era isso que eu estava fazendo, e com prazer e com alegria. Teve uma época que eu comecei, nessa época de busca por Deus, de sede, fome por Deus, eu estava estudando para um concurso. E eu parava um pouquinho para estudar para o concurso, mas minha cabeça ficava na onde? Me entregava ali para estudar, eu estudei bastante, tanto é que eu fiquei na prova, eu fiquei numa colocação muito boa, né? Mas porque eu me entreguei bastante ali para estudar, mas eu não dava o meu tempo, o tempo que eu tinha, eu queria ir para a palavra de Deus, eu queria orar, eu queria ler a palavra. Por quê? Porque eu estava com muita fome, muita sede, né? Pelas coisas de Deus, por Deus. E nessa dependência, ele o quê? Ele tem me tratado, ele tem se revelado a mim. E essa providência, como que nós vamos confiar em alguém se nós não conhecemos ele? Como que nós vamos amar alguém se nós não temos uma intimidade com essa pessoa? Então é nesse lugar que Deus me separou do mundo, que Deus me colocou para cuidar de algo, né, para tratar meu coração, para tratar o egoísmo, tratar tudo aquilo, né, que nosso coração tem. Nesse lugar que ele me colocou, ele me mostrou o quê? Que eu dependo dele e que eu vou confiar nele à medida que eu conheço ele. Então ele tem se mostrado que eu posso confiar nele, que ele que vai me sustentar, que ele que vai cuidar de mim, mesmo quando às vezes eu não tenho aquilo. Na verdade, desde esse tempo todo, tudo aquilo que eu desejei, ele me deu. Não tem nada que eu não desejei e Deus não me deu. Mas o que acontece? Quando nós passamos a nos deleitar no Senhor, nós passamos a desejar mais as coisas do alto, as coisas de Deus, do céu. Nós parecer mais com Ele, é, viver mais, sentir mais a presença dEle, conhecer mais a voz do Espírito Santo. É nesse lugar que nós nos encontramos. Então, nós tiramos literalmente, eu tirei literalmente o olho da cobiça das coisas desse mundo e comecei a olhar para ele. Nesse lugar, ele começou a me tratar, ele começou a me curar as minhas feridas. E nesse lugar, ele me mostrou por que eu pensei. Eu nunca cogitei ficar em casa cuidando das minhas filhas, da minha filha. Por que eu já queria trabalhar fora? Por quê? Porque era uma ferida minha de infância. Porque minha mãe e meu pai, eles deram tudo o que eu precisava, né? Eles foram o melhor pai, a melhor mãe que eles puderam ser, foram. Mas criança, ela tem uma percepção diferente do ambiente. Então, algumas vezes eu via uma criança tendo algo e eu não tinha uma coisa de luxo, né? Um brinquedo de luxo, uma comida de luxo, e eu não tinha aquilo. Então, aquilo ali foi uma ferida dentro de mim. Então, quando eu cresci, eu não sabia disso, o Senhor, depois ele me mostrou essa ferida. Quando eu cresci, estava no meu inconsciente, mandando para o meu consciente que eu deveria trabalhar muito para dar tudo do bom e do melhor para minha filha. Por quê? Porque eu estaria, nesse momento, se eu fizesse isso, eu estaria sendo guiada pela minha ferida de infância, por uma ferida emocional minha da infância. Porque, na verdade, o que os filhos realmente precisam? Eles precisam de amor, né? Eles precisam de amor, de aceitação, de compreensão, de presença. É isso que eles precisam. Então, muitas vezes, eu indo trabalhar fora, eu não daria isso para eles, né? Eu não daria isso para elas, na verdade, né? Por quê? Porque eu nunca tive essa mentalidade de dar, de participar, né? De construir uma família, de pensar nisso. Então, nesse lugar que Deus me colocou, ele começou a moldar meu coração, ele começou a transformar meu coração, ele começou a mostrar para mim o equívoco que era eu estava sendo guiada pela minha ferida. Eu ia tomar decisões da minha vida e eu estava tomando de acordo com a ferida. Eu não estava sendo guiada pelo Espírito Santo de Deus, eu não estava sendo guiada pela vontade de Deus. Então, quando ele me conduziu para ficar dentro de casa, ele estava tratando uma ferida de infância minha. Uma ferida de infância minha. Por quê? Porque ele me mostrou que independente de tudo, não é sobre
ter as coisas, não é sobre ser alguém, é sobre o quê? É sobre ter comunhão com Deus, é sobre andar com Deus, é sobre caminhar com Deus, é sobre se deleitar na presença de Deus. Porque quando nós temos Jesus Cristo como nosso Senhor, nosso Salvador, nós temos tudo. Independente das circunstâncias, independente dos desafios, independente de tudo, nós temos tudo. Não estou falando aqui que toda mãe tem que ficar em casa, cuidar dos filhos, não, porque cada pessoa sabe a realidade da sua vida. Deus, ele trata as pessoas, ele entende as necessidades de cada pessoa. Aqui eu estou contando a minha experiência, como tem sido a minha vida, que é nesse ficar em casa que o Senhor tem tratado o egoísmo, a arrogância, a soberba do meu coração. Mas muitas vezes Deus vai tratar isso em você ou em outra pessoa de outra forma, em outro ambiente, em outra situação. Mas esse foi um ambiente que Deus usou para tratar o meu coração. Por quê? Porque eu estava sendo guiada, eu ia trabalhar fora, não porque por outros motivos, mas porque eu estava sendo guiada pela minha ferida. Então nós precisamos entender, será que nós estamos sendo guiados pelas nossas feridas ou será que nós estamos sendo guiados pelo Espírito Santo de Deus? Porque os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Os filhos de Deus andam pelo Espírito, né? Então, nós precisamos chegar nesse lugar. Ah, mas como eu vou fazer? Mas por isso que nós precisamos confiar e entender quais são os caminhos do Senhor para a nossa vida. Porque nesse momento que o Senhor me levou, né, para esse deserto, ele me levou, ele não tem deixado faltar nada. Ele tem me mostrado que ele é suficiente, que ele é suficiente na minha vida. E mesmo que eu não tenha aquele passeio de luxo, mesmo que eu não tenha aquela férias de luxo, e mesmo que eu não tenha isso de luxo, mesmo que eu não tenha aquilo, ele é suficiente, a presença dele, a graça dele me basta. A graça dele me basta. Então é isso que ele tem me mostrado. Então eu tenho descansado na providência dele, porque ele se revelou a mim, porque ele não deixa faltar nada para aqueles que buscam ele de todo o coração. Ele se revela para essas pessoas e ele não deixa faltar aquilo que nós precisamos quando nós estamos buscando o reino dele e a justiça dele. Ele não deixa faltar a providência dele. Mas quando nós estamos com os olhos na terra, com os olhos nas coisas terrenas, realmente, se nós formos ler não vou, eu vou abrir mão disso, mas se nós ficarmos com os olhos na terra, nós não vamos conseguir. Por quê? Porque nós vamos cobiçar as coisas da terra. Então, aquilo que muitas vezes é muito para mim, porque eu estou olhando para o alto, para aquela pessoa que está olhando para as coisas da terra, é pouco. Entende? Muitas vezes é pouco. Ah, eu viver desse jeito, eu viver no limite, eu viver. Não, é pouco. Mas tudo isso é o quê? Tudo isso é entrega, tudo isso é viver aquilo que Deus tem para nós. Independente se é com a vida financeira boa ou uma vida financeira no limite, né? Ou uma vida financeira na dependência de Deus diariamente. É isso que nós precisamos entender. Deus trata o nosso coração em diferentes áreas. Na minha área foi nessa dependência financeira, foi esse tirar os olhos eu sempre da cobiça do mundo, né? Muitas vezes esse mundo me cobiçou, eu cobicei as coisas do mundo. Então Deus me tirou os olhos da cobiça do mundo e eu coloquei os olhos nele. Quando eu coloquei os olhos nele, eu não senti falta de nada, mesmo que se fosse a Cássia antiga, da natureza antiga, ela sentiria falta de muitas coisas, mas a Cássia, de acordo com a natureza, andando com Deus, não sente falta de nada. Por quê? Porque eu estou andando com Deus, e quando nós andamos com Deus, Ele é suficiente, Ele nos basta. Então é isso que o Senhor tem ministrado no meu coração, é isso que Ele tem me ensinado, e cada vez Ele me ensina mais com a presença dEle. Espero que esse relato, né, esse breve relato possa ter edificado a sua fé, e ore a Deus, e busque o reino dEle e a justiça dEle acima de tudo. O que o Espírito Santo de Deus pedir para você renunciar, renuncie, porque sim, vale a pena, sempre vale a pena renunciar, porque a presença dele não tem preço, a presença dele é maravilhosa e estar com ele, aprender com ele, que é manso e humilde, é maravilhoso. Deus abençoe cada um de vocês.